Fica bom assim? Se eu chegar para trás? Tá. Bem na hora. Agora foi. Ai, que bom ter você aqui, Karine. Que saudade! Que saudade! Ai, já vai fazer um ano, né? Passa muito rápido. Muito. Nossa, eu que essa confusão toda parece que voa. Eu que agradeço você ter recebido, né, e ter aceitado esse convite. Para quem está aqui, né, quem está chegando agora, eu vou me apresentar, depois você se apresenta, tá bom? Eu sou Renata Suzano, eu sou uma das doulas aqui do coletivo de doulas do Fardo de Ternura. E aí eu vou falar um pouquinho, né, como que surgiu o Fardo de Ternura. O Fardo de Ternura, ele nasceu em Niterói e ele surgiu como um grupo de apoio ao pós-parto, inicialmente. E esse grupo foi crescendo, né, foi se ramificando, e agora a gente presta esse serviço, né, de apoio, de suporte na gestação, parto e pós-parto. E agora, dentro do Fardo de Ternura, a gente tem o coletivo de doulas do Fardo de Ternura, e hoje nós somos 5 doulas. E a gente convidou a Karine, né, para estar aqui hoje com a gente, para falar de um assunto bastante delicado, né, mas é um assunto que precisa ser falado, né, é um assunto muito, muito importante. A gente vai falar de violência obstétrica, e é importante porque ela acontece, né, e acontece muito. Os dados que a gente tem no Brasil é que de uma a cada 4 mulheres sofrem violência obstétrica no Brasil. Então, a gente precisa dar luz a isso, né? A gente precisa olhar para isso. E eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Então, queria passar a palavra para você se apresentar, dizer quem é você, o que você faz. Tá bom. Meu nome é Karine. Há quase um ano atrás, eu tive meu bebê, o Bernardo. A Renata foi minha doula. E eu sou também pediatra e trabalho, né? Já trabalhei antes, voltei a trabalhar agora com sala de parto, então trabalho bastante com esse meio de obstetrícia e estou sempre vivenciando algumas situações, né? Por isso que a gente conversou bastante sobre isso já. Daí fui convidada para falar, para conversar um pouco com a Renata sobre essa questão. E eu agradeço mais uma vez. Então, conta pra gente, assim, Karine, como é que é a sua atuação hoje, né? Como que você está atuando, né? Você saiu da licença maternidade, né? Voltou a atuar, e como é que é a sua atuação agora? Eu voltei logo, né, quando acabou minha licença maternidade, eu voltei a trabalhar em maternidade pública, né, no SUS, que era onde eu já trabalhava antes. Então, toda a minha experiência de sala de parto, da vivência de parto é toda no SUS. Nunca trabalhei em hospital particular. E fiz algumas poucas vezes também salas de partos particulares, né, com equipes particulares. Mas essa minha vivência foi bem, bem pequena. Eu trabalhei durante muito tempo já em maternidade pública. Eu já trabalhava antes da licença maternidade. Aí fiquei um tempo fora das maternidades. E depois da licença maternidade eu retornei. E agora eu estou de volta no SUS, trabalhando nas maternidades. E eu imagino que, né, nesse dia a dia você vivencie algumas situações, né, bem tensas, assim. E eu queria te perguntar, assim, alguma coisa te preparou para isso? Algo te preparou para estar no SUS e vivenciar situações
de violência, né, obstétrica? A sua formação, os seus estágios, né? Algo te preparou para isso? Olha, eu acredito que as coisas foram acontecendo, assim, na nossa formação, de maneira geral, pelo menos de uns anos, né, para trás, não posso afirmar agora como tá, mas eu acredito que não tem mudado muita coisa. Mas, de maneira geral, a formação que a gente tem, né, na faculdade de medicina, a gente não vê, ninguém fala sobre isso, né, sobre violência obstétrica. Talvez agora falem um pouco mais, porque é um assunto que está mais em voga, né, as pessoas têm questionado mais essas situações. Mas na minha época de acadêmica, ninguém falava disso, não sabia nem, acho que não existia nem esse termo de violência obstétrica. E a gente estava acostumado a ver a violência era normal, assim, era como acontecia sempre, entendeu? Então aquilo não era algo que chamasse tanta atenção, porque era o cotidiano. Então a gente via muito isso acontecer, mas era uma situação corriqueira, era normal, então ninguém questionava isso, sabe? Se está certo, se está errado. É assim e é assim, ponto. E eu acho que de uns tempos para cá isso deve ter mudado bastante, assim, nas universidades, eu imagino, porque vem se falando muito sobre isso. Eu acho que até os próprios obstetras, eles têm, os mais jovens, né, têm mudado a postura em relação a essa questão da violência, e muitos deles têm adotado outras medidas, né, outras formas de atuação menos violentas, né, assim, buscando uma integração maior com aquela mulher que está lá, né, em relação aos desejos dela. É claro que, assim, no SUS nem sempre é possível, acho que por conta... Então, acho que são N fatores, assim. Você está me ouvindo, Karine? Ficou sem som aqui para mim. Não está me ouvindo? Agora acho que voltou. Tô, mas você ouviu o que eu falei antes? Não, ficou sem som para mim. Tá, vou voltar então. Tá. Pelo menos até a parte que eu falei da minha experiência anterior, né? Da faculdade. Sim. Então, como eu estava falando, eu acredito que agora, né, tenha mudado alguma coisa, porque é um tema que tem se falado muito sobre violência obstétrica, então eu imagino que nas universidades também venham falando sobre isso, por conta de tantos questionamentos, e eu imagino que algumas situações também já não sejam mais ensinadas na prática, pelo menos não por todos os obstetras, né? Que a gente sabe que nem todo mundo vai mudar, mas muitas pessoas já estão buscando uma prática mais atualizada, né? Com mais ênfase na mulher. Mas eu acho que é isso, né? Eu imagino que agora esteja um pouco diferente, né? Assim, eu espero também. Isso é o que a gente espera, né? Eu acho que é isso, essa visibilidade, dar visibilidade a esse tema, né? Falar sobre ele, não minimizar, não tentar mudar as palavras, né? Como teve um movimento de não é violência, né? Tentar minimizar isso. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais falar para que essa prática mude, né? E aí é curioso quando você fala isso, né? Que a formação ela é baseada na intervenção, né? Então, todas as intervenções são feitas de rotina e os alunos enxergam isso e são apresentados a isso como algo protocolar, né? É normal, é assim que tem que ser feito. Né? Esse é o passo a passo, né? Então tem que ser essa intervenção, depois essa. Não importa, né? Quem é aquela mulher, quem é aquela pessoa, se é necessário ou não, né? Então é bem difícil isso, né? Porque já vem dessa formação. E aí você mudar quem já está com essa formação, né? A gente está aqui nesse papo de que torcendo para que cada vez mais essa formação comece a mudar. Mas quem já foi formado dessa forma, né? Como olhar de uma maneira diferente, né? E aí, assim, fala. Eu acredito que algumas pessoas, pelo menos, mesmo já tendo tido essa formação tradicional, né? Vamos chamar assim,
eu acredito que algumas pessoas busquem uma visão mais atualizada, né, da situação. Então, alguns profissionais, mesmo tendo tido essa mesma formação que eu, pelo menos os mais jovens, né, eu conheço alguns, eles estão buscando uma atualização nos protocolos, né, de obstetrícia, o que é considerado violência, o que não se faz mais, e estão tentando modificar esse cenário, né? Mas é bem mais complicado quando a gente pensa nos médicos mais antigos, assim. É porque eu acho que já está tão enraizado, a pessoa fez isso durante tantos anos, que modificar tudo, dizer, não, estava tudo errado, vamos começar do zero e refazer, é muito difícil isso para as pessoas. Assim, eu entendo que é você voltar lá no início e aprender tudo novamente. Às vezes, para as pessoas que já estão há muitos anos trabalhando, né, com obstetrícia, seja bem mais complicada essa inovação, né? Essas medidas mais atualizadas. Verdade. E assim, nessa formação, né, que você teve, que você está relatando, era tudo normal, protocolar, era assim que se fazia. Quando foi que caiu a sua ficha, né? Quando foi que teve um momento, né? Teve um start ou foi um processo? Quando que você se questionou de será que é assim mesmo? Será que isso está certo, né? Olha, foi um processo, assim, não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Eu trabalhei antes, né, de engravidar e tudo. Trabalhei durante 4 anos numa maternidade pública aqui no Rio. Tem bastante movimento. E lá tem muito residente, né? Residente de obstetrícia e residente de enfermagem. E tem também as enfermeiras obstetras. Então, assim, eu via muita coisa acontecendo, assim, e era muito diferente, nitidamente, muito diferente a atuação da enfermeira obstétrica, ou obstetra, né, e do obstetra e dos residentes de obstetrícia. E aí, assim, quando a gente começou a ter contato com as enfermeiras, porque na minha época de acadêmica, pelo menos aonde eu fiz a minha formação, não existia enfermagem na obstetrícia. Então, tudo que eu via, meus primeiros contatos, né, com a obstetrícia, com a sala de parto, foram todos partos feitos por obstetras, médicos obstetras. E quando eu comecei a trabalhar nessa maternidade, e cada vez mais eu via o espaço das enfermeiras maior, né, dentro da maternidade, nas salas de parto, era muito nítida a diferença de atuação. E, assim, inicialmente, né, rola muito, como a gente está muito acostumado a um tipo de procedimento, e aí vem um grupo e começa a fazer uma coisa totalmente diferente, tem aquele impacto inicial e a gente fala, gente, dá uma coisa errada. Inicialmente, a nossa tendência é achar que elas estão erradas, né? Porque, afinal de contas, eu aprendi assim, sempre foi assim. E aí, assim, aquilo gerava um certo desconforto. Para todo mundo, eu acho, na equipe, assim, dos médicos, né? Para os obstetras, para os pediatras, para os residentes. Mas, cada vez mais, elas foram criando seu espaço ali dentro, né, do hospital. E aos poucos, né, a gente vai de tanto ver, né, é diferente, elas fazem diferente, a gente foi aceitando que era diferente. E aos poucos foi internalizando que as coisas podiam ser diferentes, de fato. E não necessariamente estavam erradas. Muitas das vezes, pelo contrário, o resultado era até mais positivo. E aí, aos pouquinhos, a gente foi se acostumando, né, com essa situação. Pelo menos foi assim que aconteceu para mim. E eu imagino que para a maioria das pessoas também, né, dos meus colegas. Então, assim, dizer que foi de uma hora para outra não foi, assim, foi um processo mesmo de aprendizado, de observação e ver, nossa, é bem diferente, mas dá certo. Então, assim, eu acho que não deve estar errado, né? Porque tá dando tão certo. Então, aí a gente começa a olhar as coisas de uma forma diferente. Foi assim que aconteceu para mim. Nossa, Karine, fiquei até emocionada, assim, de ouvir, né, essa sua experiência, né, e ouvir esse movimento, né, essa troca de experiências. A nossa sociedade ainda vê ou ainda coloca o médico num pedestal,
né, como um ser supremo mesmo, né, que detentor de todo conhecimento, de todo saber, e é isso. Exatamente. E aí é tão bonito ver, né, uma outra categoria chegando e trazendo um novo olhar, né? E a gente fala tanto de assistência integrada, né? É tão maravilhoso quando a gente vê esses profissionais atuando em conjunto, né? Porque enquanto tem essa separação, essa divisão, é isso, o médico fica, estão fazendo errado, e elas recebendo isso, já vem o médico fazer tal coisa, né? E aí rola assim um certo, eu via muito isso assim nessa maternidade que eu trabalhava antes. Rolava sempre um embate, sabe? Quem que vai fazer? Porque se elas forem fazer, a gente não vai fazer, porque a gente faz totalmente diferente, e aí quem tá certo, quem tá errado. E a gente, assim, o pediatra acaba que fica no meio, porque a gente tem que entrar nas duas situações, né? Não tem essa de, eu vou entrar numa, não vou entrar na outra. Mas, inicialmente, a gente também vivia um pouco disso, porque a gente também vinha desse modelo tradicional, né? Foi assim que eu aprendi, foi assim que os meus colegas aprenderam. E, assim, pensando, né, que a maioria dos meus colegas ainda era mais velho, então, com certeza, assim, eles não tiveram essa vivência também durante a formação, assim como eu. Então, assim, inicialmente, pra gente também foi, acho que foi um choque. E aos poucos as coisas foram se adaptando, né? A gente foi se adaptando àquele novo modelo e foi vendo que, na verdade, não tinha nada de errado naquilo, né? Eu acredito que as gerações mais jovens, né? Eu vejo pelos residentes como eu trabalhei lá há muitos anos, eu vi muito residente chegar e sair, chegar e sair. E o que eu percebia já no final é que a maioria dos residentes mais novos já tinham internalizado alguns conceitos do que se fazer, o que não fazer, o que é considerado violência, o que não, sabe, o que caiu em desuso, manobras que não se fazem mais. E as coisas foram mudando aos pouquinhos. E muitos deles também já tinham um relacionamento bem diferente com a enfermagem obstétrica do que os anteriores, né, os primeiros que eu tive contato. Então, assim, foi bem, bem nítido, assim, esse processo. Deu para acompanhar bem essa evolução. Assim. E a gente foi junto, né? A gente vai evoluir junto. Isso, e dá um quentinho no coração, sabe? Saber que esse processo está acontecendo, né? Se não está vindo da academia, pelo menos está vindo ali na prática, né? Na residência, alguma coisa tá mudando realmente, né? Isso é muito confortante, né? Para gente que está de frente, né? Nessa assistência obstétrica, ver isso, entender que isso tá mudando de alguma forma. Que legal. E assim, tem algum caso, né? Algum caso, né, de violência obstétrica que você tenha presenciado, que tenha te marcado, ou que você lembre, ou que mudou, foi um ponto assim de mudança? Eu presenciei muitos casos de violência obstétrica, porque eu acho que eu cheguei a conversar isso com você na época, né, que eu estava grávida e a gente estava fazendo as nossas consultas. A gente fazia muita coisa, eu cheguei a falar isso pra você, né? Eu já fiz algumas coisas que hoje eu olho e falo, nossa, não faria mais, sabe? Não faria de novo. Mas aquilo era tão natural, todo mundo fazia, era sempre assim, não tinha nada de errado naquilo, né? Então, assim, com certeza eu presenciei vários casos de violência obstétrica, mas, assim, um que eu me lembro muito, assim, porque foi bem no início, assim, eu ainda estava na faculdade, então eu ainda nem pensava em fazer pediatria, eu estava vivenciando ainda o internato. E, na verdade, no início, né, quando eu estava no final da faculdade, eu pensava em ser obstetra. E aí, na verdade, depois eu descobri que eu gostava mais dos recém-nascidos do que dos partos em si, e aí eu mudei. Mas até então, né, como eu gostava da obstetrícia e pensava em ser obstetra, eu buscava participar, né, nas maternidades, a gente tinha que fazer plantão e tudo na época do internato. Então, eu queria ver tudo. E eu me lembro, assim, de um caso que eu fiquei um pouco chocada, apesar de não, assim, eu acho que foi tão violento que mesmo
parecendo aquilo tudo muito natural, aquilo me chocou, de certa forma. Era um médico do plantão, ele era uma pessoa super legal, pelo menos até aquele momento eu achava ele uma pessoa tão legal. E aí, num determinado momento, tinha uma mulher em trabalho de parto, já no período expulsivo, e aí ela estava nos puxos, né, fazendo força, e aquela coisa de vai, faz força, aquele monte de puxo dirigido, mas até aí era tudo muito natural, normal, era o corriqueiro, né, era o que todo mundo fazia, não estava vendo nada demais ali. Mas aí até que rolou um Cristeler, e aí durante o Cristeler a mulher pediu para o médico parar de fazer o Cristeler e empurrou a mão dele. E aí, assim, ele foi super, super grosseiro com ela, mandando ela não encostar nele, não me encosta, não me encosta, eu tô aqui tentando te ajudar e você tá me encostando e me empurrando, sabe? Aquilo foi tão violento para mim, eu vi aquilo de uma forma tão grosseira que eu falei, gente, que estranho, eu acho que, né, tem alguma coisa errada aí nessa situação. Apesar de ser um dos primeiros contatos que eu tava tendo com parto, né, com parto normal, com sala de parto, e eu tava lá só observando, e eu achei aquilo bem, assim, a forma como aconteceu, a forma como foi conduzido, além da manobra que estava sendo feita, a forma como ele reagiu, sabe? E aquilo me chocou bastante, assim. Depois disso eu vi algumas outras vezes isso acontecer, não só com esse médico, com outros também, em outras situações. E apesar do contexto de violência obstétrica, né, de várias coisas acontecerem, nem sempre a gente se dá conta de que aquilo era uma forma de violência, essa verbalização da violência eu acho que é mais chocante ainda, né? Quando a gente vê o ato e a verbalização. Isso ainda me choca bastante. Hoje em dia, assim, causa uma certa revolta. Sim, acho que mais ainda, né, do que já causava antes. É muito revoltante mesmo. É. E é um combo, né? Porque parece que a violência obstétrica ela nunca não é pontual, né? É um combo. Provavelmente, né, nesse cenário você relatando e eu já criando a imagem na minha cabeça, né? Provavelmente essa mulher estava com restrição de movimento, né? Ela não tinha liberdade de movimento, ela provavelmente estava deitada em litotomia, numa posição ginecológica, né? E estava sofrendo uma manobra que foi abolida, né? Ela não tem indicação nenhuma, ela não tem evidência científica nenhuma que traga benefício, pelo contrário, as evidências são que traz malefício tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, e além disso, ela não podia nem reclamar, né? Ela estava sofrendo uma violência absurda, que hoje a gente já tem esses dados, já tem essas informações para uma violência, assim, top, vamos dizer assim, né? Absurda, e ela não podia nem reclamar. E quando ela reclamou, ela sofreu mais violência. Exatamente. É esse combo, né? E no momento de tanta fragilidade, né, Karine? Acho que no momento mais delicado da vida da mulher. Isso, sim. Eu fico ainda mais chocada, óbvio que essa situação toda choca, mas eu fico ainda mais chocada quando eu vejo isso acontecer por parte de uma mulher, de uma outra mulher, uma obstetra. Eu fico, gente, como pode, né? Porque, assim, um homem, ele nunca, por mais que ele tente, ele nunca vai conseguir se colocar, de fato, na situação de um trabalho de parto. Ele nunca vai conseguir vivenciar nem imaginar o que é, de fato, um trabalho de parto. Todo o misto de emoções, toda aquele, enfim, aquela situação toda que envolve a gente de uma forma mas assim, quando eu vejo uma mulher falando determinadas coisas ou tendo determinadas atitudes, eu acho ainda mais chocante, sabe? Porque, enfim, é uma outra mulher, né? Você tá vendo ali a fragilidade da pessoa e aí você se coloca ainda numa posição de superioridade e abusa daquela sua superioridade, né, naquela situação. Enfim, você é a pessoa que detém o conhecimento e aí você pode fazer isso, falar o que você achar que pode falar. Não é assim que as coisas funcionam, né? Enfim, é bem complicado, assim. Acho que você tocou num ponto bem crucial, assim, de reflexão, né?
sim, quando a gente fala de gênero, né, quando a gente fala de mulher fazendo violência obstétrica contra outra mulher, é muito impactante, é muito chocante, né? Mas de uma forma geral é essa questão, né, de que, que autoridade eu tenho sobre o corpo de outra pessoa, né? Acho que esse é um ponto que a gente... Acho que é o cerne da questão, né? Quando a gente fala de violências, né? E violência obstétrica especificamente, né? Quando eu me coloco nessa posição de saber o que é melhor para aquele corpo, para aquela pessoa, né? Dizer o que você tem que fazer, né? O que eu quero que você faça para você parir. É complicado isso, assim. Então, acho que até as pessoas entenderem... Eu vejo hoje isso, assim, ainda, sabe? A nossa visão muda muito depois que a gente vivencia, né, a situação. E eu olho hoje e falo assim, gente, como que as pessoas ficam, não, faz assim, não, faz assado, faz isso aqui. Gente, nada melhor do que a própria mulher, né? Ninguém melhor do que ela para dizer como que ela vai fazer, qual é a melhor forma, o que vai ajudá-la naquele momento. E, infelizmente, assim, eu vejo que as pessoas ainda não entenderam isso. Mesmo nesse processo, né, de humanização, de busca por procedimentos mais atualizados e tudo, ainda falta um pouco isso, sabe? Da pessoa entender que a mulher tem que ser protagonista e é ela que vai dizer qual é a melhor forma para ela. Não é todo mundo igual, os corpos não são todos iguais. Então, as vivências não podem ser iguais. Mas vamos lá, né? É um processo, um trabalho de formiguinha e as coisas vão acontecendo. É um processo, e que bom que a gente está aqui falando disso, né? Da importância desse protagonismo, né? Da importância de entender e de entender os limites, né? É o corpo de uma outra pessoa, né? Até que ponto eu posso interferir de qualquer maneira? Eu posso só porque eu tenho um status, ou eu ocupo uma posição, ou eu acho que eu sei o que é melhor, né? E a gente não dá ouvidos para essa mulher. E nesse caminho, né, que a gente está de atendimento respeitoso, né? Essa assistência respeitosa, né? É justamente isso, é buscar o protagonismo dessa mulher. E não é fácil, né, Karine? Porque, assim, tem toda essa questão do profissional, mas tem a questão da mulher também, que também é bombardeada com essa pressão social, tá posto, né? Tá posto, que o médico sabe mais do que eu. E aí, o nosso trabalho de formiguinha aqui no Fardo é um pouquinho disso também, empoderar essas mulheres. De que é o seu corpo, é você que vai parir, o parto é seu, né? Não delegar, não colocar o seu parto na mão de ninguém. E esse é o nosso trabalho, né? É isso que a gente vai fazendo assim, de pouquinho em pouquinho. Eu acho que esse ponto é uma coisa que ainda precisa ser muito trabalhada, assim, para as mulheres, principalmente, né, as parturientes. Eu vejo, né, no SUS, infelizmente, a maioria delas não tem muito acesso à informação, então elas chegam para parir, muitas delas não sabem nem como é um trabalho de parto. Então, assim, falta muita informação, com certeza, e muito empoderamento, né? Porque a maioria delas chega dizendo que não vai conseguir, pelo amor de Deus, eu preciso de uma cesárea, porque eu não dou conta, eu não vou conseguir fazer isso de jeito nenhum. Eu não vou aguentar, eu vou morrer. Eu ouço isso todos os dias. E eu acho que é um misto, né? Tanto as pessoas, né, os profissionais se apropriam dessa fragilidade, dessa mulher falando eu não vou conseguir, falam, realmente, você não vai conseguir sozinha, então vamos fazer da minha forma. Quanto a mulher, ela durante todo o tempo, né, a gente é criada para acreditar que a gente não consegue fazer as coisas, essa é a verdade, né? A gente precisa de alguém para fazer. E muitas vezes a gente chega, né, nessa situação e como assim a gente não consegue? Tem um monte de mulher, desde que o mundo é mundo, né? As crianças nascem de parto normal. A cesárea veio depois de muito tempo e até então todo mundo nascia de parto normal. Como que as mulheres conseguiam antes e não conseguem agora? Então, assim, eu acho que isso precisa de fato ser trabalhado, sabe? Na cabeça das mulheres desde o início,
de preferência, já que a gente não consegue, né, na nossa sociedade que seja trabalhado desde a infância, mas então que pelo menos a gente consiga de alguma forma desde o início da gestação, né? Enfim, vamos ver. Você tocou num ponto importante, né? Que é a educação perinatal, né? É esse trabalho que a gente faz na gestação. Às vezes, a gente gosta de explicar isso bastante nas nossas rodas de acolhimento, né? Porque muita gente, poucas pessoas ainda acessam a doula, né? Ter a doula no trabalho de parto, né? Nesse cenário do parto, ainda é para poucas, né? Infelizmente, é essa nossa realidade. E essas que acessam, que conseguem ter acesso a isso, elas ainda vêm com essa ideia, né? Algumas que é uma profissional que vai te ajudar ali no trabalho de parto. E aí a gente gosta de falar o quanto que é importante tudo que a gente faz antes do trabalho de parto, né? Que é justamente isso, dar ferramentas para essa mulher de que é isso, é possível, né? Contar para ela como que é um trabalho de parto, né? Que é o que você falou, às vezes, né? Chegar sem saber o que vai acontecer, qual é a próxima fase, qual é a próxima etapa, dá muito medo, né? Dá muito desespero. É exatamente o que eu vejo para mim, assim, isso se torna muito nítido, sabe? Eu já pensava assim antes de ter o meu processo, né, de parto, e depois disso isso ficou muito claro para mim que realmente eu acho que o que falta muito é isso, sabe? As pessoas chegam, as mulheres chegam muito despreparadas nas maternidades para parir. Então, a maioria acha que tem que ser muito rápido. Então, se dura mais de 12 horas, meu Deus, tem alguma coisa muito errada. Vou, sabe, eu tenho que fazer cesárea porque tá tudo errado, não estão cuidando de mim direito. E até a gente conseguir convencer de que não tem nada de errado, sabe? Tá evoluindo, é um processo. Eu sempre falo isso para as mulheres, né? É um trabalho de parto, a gente chama de trabalho porque dá trabalho mesmo, sabe? Não é uma coisa. Óbvio que tem as mulheres sortudas que chegam já, né, em 5 minutos quase, já sai a criança, é maravilhoso? Tem, mas infelizmente não é a maioria. Então, assim, a maioria das mulheres vai passar por aquele processo de longas horas, algumas mais, outras menos, mas, assim, para a maioria das mulheres é assim que acontece. E essa coisa delas não saberem como é, o que vai vir depois, o que vai acontecendo, o que está acontecendo, né, com o bebê dentro do útero. Eu acho que isso gera muito medo mesmo, porque é o desconhecido, sabe? O que vai acontecer? A dor está aumentando e nada da criança sair, já tem tantas horas, e agora, sabe? E o medo, né, de acontecer alguma coisa com seu filho, enfim, a gente ouve tantas histórias e eu acho que é isso que fica na cabeça delas, sabe? Não estão cuidando de mim direito, meu filho vai nascer com algum problema, ou meu filho não vai nascer, vão ter que sair correndo para fazer algum procedimento. E eu acho que isso realmente deve gerar um desconforto muito grande, assim, durante o trabalho de parto, né? Você ainda tem que se preocupar se tá tudo certo ou se não tá, sabe? Além de toda a questão que você está vivendo ali, né? O processo em si do trabalho de parto, você ainda tem que ficar pensando se tá certo, se tá errado, se tem alguém olhando, se não tá, entendeu? Então, acho que isso é um fator um ponto bem importante, assim, para a gente discutir e pensar nisso, como que a gente pode melhorar isso, sabe? Como que as mulheres podem ser mais bem informadas sobre isso. Sim, isso é muito importante. Agora me diz, e o seu processo, né? Você vivenciando todas essas experiências, né? O que você pensava de um parto normal antes de engravidar? Você sempre quis um parto normal? Como é que era para você? Eu sempre pensei em ter parto normal. Mas era assim, era um misto de emoções, assim, sabe aquela coisa, o coração diz uma coisa, o cérebro diz outra? Eu vivia num conflito eterno, porque ao mesmo tempo que eu vivenciava aquilo, eu já tinha visto várias mulheres parindo, na maioria das vezes era um processo, além dessa questão, né, do processo do trabalho de parto em si, tinham muitos outros fatores no entorno que dificultavam. Então, assim, eu vivenciei muitos processos de violência obstétrica, às vezes, situações com desfechos não tão favoráveis para o bebê. E aquilo me incomodava muito, sabe? Eu pensava, gente... Aí, assim, racionalmente eu falava, não,
eu vou ter parto normal, porque afinal de contas, né, é o normal. Deus fez assim, é porque é para ser assim. Até que se prove o contrário, vai todo mundo nascer de parto normal. Mas aí no coração eu pensava, meu Deus do céu, não vou aguentar isso não. Imagina essa situação, como é que eu vou fazer isso? Aí vinha aquele monte de situações que eu já tinha vivenciado, sabe? De processos violentos, às vezes trabalhos de parto mais arrastados, situações que eu tinha vivenciado, né, como pediatra, não foram tão favoráveis para o bebê. E aquilo, assim, me dava muito medo. Ao mesmo tempo que eu queria o parto normal, porque eu sabia que era o melhor para o meu filho, eu sabia que era o melhor para mim, eu tinha muito medo por conta de tudo aquilo que eu já tinha vivenciado. Então, rolava um misto de sentimentos antes da gestação. E durante também, né? Eu falei isso com você algumas vezes. E me conta, assim, como é que foi essa busca, né? Como é que foi sair desse lugar de muito medo e construir, né, esse processo de cada vez mais estar, né, fortalecida e cada vez mais segura do que você queria? Como é que foi essa caminhada, né, esse processo? Olha, outro dia eu estava pensando sobre isso. Eu acho que assim, eu não consigo identificar um momento em que eu defini as coisas, sabe? Tipo, não, eu quero que seja assim. Eu acho que as coisas foram acontecendo meio que ao mesmo tempo durante a gestação, né? Então, assim, quando eu descobri que eu estava grávida, eu já tinha essa ideia do parto normal. E, e antes até, né, da gestação, como foi planejado, tudo certinho, eu consegui engravidar logo e tal, enfim. Eu já tinha meio que planejado com quem que seria a minha obstetra, quem queria fazer o meu acompanhamento, né? A Helena, né? Eu trabalhei com a Helena na maternidade. Eu vi a Helena era residente quando eu entrei na maternidade. Eu vi a Helena, né, terminar a residência e se tornar staff daquela maternidade que eu trabalhava. E a gente era colega de plantão, a gente trabalhava junto. E eu, assim, como eu trabalhava lá há muito tempo, eu vi muitos profissionais, né, atuando, tanto fazendo cesariana quanto parto normal, né, atuando durante os trabalhos de parto. E eu meio que já ia assim, não, essa pessoa eu acho que não, né, acho que não vai rolar. E eu meio que ia selecionando, assim, quem que eu confiava, quem que eu achava que fazia as coisas de uma forma mais... que gostava de fazer aquilo, né? Porque, assim, o fato é que tem muitos obstetras que não gostam de acompanhar parto normal. É isso. Eu acho bom quando a pessoa deixa isso muito claro, porque pelo menos a gente sabe, né? A pessoa não gosta de fazer, ela vai optar pela cesariana. E tá claro isso para todo mundo e eu acho digno. Tá bom, eu faço assim, você concorda, ok, se você não concorda. Mas algumas pessoas a gente via que fazia, mas assim, não gostava muito, aparentemente não gostava muito do que estava fazendo, tinha que fazer porque não tinha como colocar todo mundo dentro da cesariana, porque não dá conta, não tem, né, a capacidade do SUS não aguenta se for todas as mulheres fazer cesariana, então assim, eu conseguia meio observando, eu percebia em quem que eu podia, né, confiar, não, acho que essa pessoa gosta do que está fazendo, sabe? Essa pessoa gosta de aprender com a observação dos partos, observa os outros profissionais fazendo, quem tem mais experiência, se permite aprender coisas novas, né, vivenciar coisas diferentes. Então eu confiava muito na Helena, eu já tinha visto, né, a Helena atuar várias vezes, eu confiava nela. E a gente era amiga, assim, a gente trabalhava junto e eu falava, bom, então já decidi que a Helena vai ser minha obstetra o dia que eu engravidar. E aí, enfim, ela já era minha ginecologista antes, e aí quando eu engravidei, eu marquei uma consulta com ela e fui lá falar com ela e tal, sobre parto normal, não sei o quê. E aí eu perguntei para ela, mas e aí, né? Como que é, né? Porque, assim, uma coisa é o SUS. Assim, é diferente, sabe? Uma coisa é você estar lá de plantão e aí acaba o plantão, você vai embora, outra equipe assume, e aí as pacientes estavam lá e vão continuar o trabalho de parto com uma outra equipe. Enfim, a gente só vai saber o que aconteceu depois. E é diferente quando a gente tem uma equipe
nossa, né, que vai acompanhar toda a nossa gestação, nosso trabalho de parto inteiro, e a gente sabe que eles vão estar lá, né? A gente vai ter acesso a todo momento a eles, né? Então, assim, infelizmente, nem todo mundo tem essa possibilidade, mas faz diferença. E aí eu fui perguntar para Helena, porque até então a experiência que eu tinha com ela, né, era do SUS. Era no plantão, era aquela coisa meio caótica, um monte de gente parindo ao mesmo tempo, e faz cesárea, sai, tem curetagem, vai e volta, tem que tocar paciente para ver evolução. Então era sempre aquela coisa corrida. E aí eu fui conversar com ela, falei, Helena, mas como é agora assim, né, individualizado, né? Como que funciona? E aí ela foi muito natural, assim. A Helena, ela já tinha ela já estava vivenciando esse processo de transformação pro parto mais respeitoso, mais humanizado. E aí, quando eu conversei com ela, né, sobre isso, a gente falou muito sobre aquela vivência que a gente tinha da maternidade, do SUS, das coisas que a gente, enfim, que a gente já tinha vivenciado, de violência obstétrica, e ela falou, Karine, eu tenho lido muito, eu tenho estudado muito sobre isso, eu tenho acompanhado outras formas, né, de atuação, e eu gosto de fazer assim. Eu acho que é o melhor para todo mundo, é o melhor para a mãe, é o melhor para o bebê. Então foi uma coisa muito natural, assim, sabe? Eu já queria que a Helena fosse minha obstetra, e aí quando a gente começou a conversar, ela me falou disso, e para mim foi bem tranquilizador nesse sentido. Ainda que eu soubesse, né, por a gente ter uma relação já de proximidade, tudo que, ainda que ela não tivesse toda essa vivência, né, de humanização, não ia ser igual o que a gente vivia no SUS pelo nosso relacionamento, tudo. Então eu sei que ela ia me respeitar, sabe? Ainda que ela não vivenciasse, se, né, ela não vivenciasse esse processo na vida profissional dela. Mas acabou que não, quando a gente foi conversar, ela já me contou que ela vinha nesse processo, né, de transformação e tudo, que era muito diferente a prática que ela que ela teve durante a residência, né, a transformação que ela estava buscando para a vida profissional dela, e se encaixou tudo perfeitamente, assim. Então eu falei, ótimo, então já estava querendo ficar aqui, agora vou continuar aqui. Foi assim. E esse ponto, Karine, é um ponto muito importante, que a gente frisa muito no Fardo de Ternura, que é conhecer os limites da sua equipe, né? Entender. Você já tinha, ok, uma relação de amizade e tal com a profissional. Mas quem não tem, né? Quem não conhece, só tem essa relação de paciente, médico, é possível, né? Sim. É possível, e aqui no Fardo de Ternura a gente auxilia muito nisso, né? De levar pro médico, para médica, para enfermeira obstétrica, seja quem for, né, assistir, quem estiver na assistência, perguntas para entender, para que a gestante entenda quais são os limites daquela equipe e alinhe, né? Porque a gente costuma falar que não existe equipe perfeita. Não existe profissional perfeito porque somos humanos e todos nós cometemos erros, né? O que a gente tenta é alinhar as expectativas, né? Alinhar os limites da equipe com a expectativa da gestante. E aí, se isso, né, casa, é perfeito, é ótimo, né? E a gente incentiva muito essa busca, né? Porque a gente acha que esse é um dos caminhos, né? Buscar ou local, né, de nem todo mundo, como você falou, vai ter a oportunidade de ter uma equipe particular, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda não é acessível para todo mundo. É caro, né, contratar uma equipe particular. Mas conhecer os protocolos daquela instituição do SUS, por exemplo, né, como é que ela atua. Então, isso é muito importante nessa busca. E quem vai ter uma equipe particular, entender os limites daquela equipe. Então, conhecer quem vai te assistir, né, saber como é que eles trabalham, é um dos pontos bem importantes que a gente destaca, né, nesse caminho, nesse processo de construção desse parto respeitoso, né? Eu acho isso muito importante, porque, assim, como eu falei, né, eu tive a oportunidade de conhecer a equipe de uma outra visão, uma visão profissional, já tinha acompanhado, enfim.
Mas eu tenho algumas colegas, né, às vezes de profissão mesmo, que são da área da saúde, que não são médicas, mas enfim, e algumas amigas mesmo, que também vivenciaram a gestação muito próximas de mim, a gente estava grávida juntas e tal, e muitas delas traziam essa questão, não, eu pretendo pelo menos entrar em trabalho de parto e ver como é que vai ser a evolução e tal. E aí eu, né, como quem não quer nada, eu sempre perguntava, legal, e a equipe que você escolheu e tal, faz parto normal, você já conversou? E a maioria delas dizia para mim que sim, todo mundo faz parto normal. E eu pensando, ai meu Deus do céu. Mas e aí? E o que você conversou, né? Você tenta, né, de uma forma delicada, né, perguntar o que você conversou e tal, com obstetra, não sei o quê. E a maioria das vezes, assim, o ponto que para mim eu já olhava e falava, não vai rolar, era quando a pessoa falava assim, não, então, a minha obstetra faz parto normal, o meu obstetra faz parto normal, mas a gente não fica forçando nada. Eu falei, pronto, começou a forçar parto normal. Eu falei, entendi. Legal, mas você gostou? Você tá segura e tal? Você quer muito parto? Porque assim, quando a pessoa é respeitar mesmo, sabe? Tem gente que não quer ter filho de parto normal. E pronto, assim, por mais que a pessoa conheça como que é melhor para ela, é melhor para o bebê, não, mas eu não quero, ponto. A pessoa não quer. E tem aquelas pessoas que querem, mas assim, quero, mas não é nada muito importante para mim. Agora, quando é muito importante para a pessoa, é que eu acho que é um ponto bem crucial, assim, da gente tentar ajudar ao máximo, né? Pelo menos assim, sei que é uma situação muito difícil, porque a gente não pode sair invadindo, né, a vida da pessoa falando, não vai fazer com esse obstetra aí não, porque isso não vai dar certo não, sabe? Como que eu vou dizer isso pra pessoa, né? Às vezes eu nem conheço a equipe direito, mas eu imagino, eu suponho, né, pelo que a pessoa vem trazendo, né, que o desfecho não vai ser exatamente aquilo que ela espera, mas como que a gente lida com isso, né? Eu acho importante a gente tentar, de alguma forma, tocar nesse assunto, mas depende muito da permissão que a pessoa te dá, né, de entrar nesse assunto. Às vezes a pessoa não quer e pronto, sabe? E é isso, a gente torce para dar tudo certo. E a gente precisa lidar com isso, porque isso é uma assistência... Bom, estou falando de assistência, que eu estou ouvindo você falar e estou pensando assim, manda aqui para o Fardo de Ternura, que a gente conversa. Eu tento, olha, virei garota do programa. Às vezes eu consigo, vai, já... E é isso. A gente precisa respeitar os limites das pessoas, né? É o que você falou, tem a informação, tá posta a informação, né? E a pessoa faz escolhas. E aqui no Fardo de Ternura, a gente bate muito nessa tecla de respeitar as escolhas. Cada mulher vai fazer a sua escolha, o que é melhor para ela, né? E respeitar isso e apoiar isso, né? Tem aquela ideia de que, doula é só parto normal, não, doula é contra cesárea. E não, de jeito nenhum, né? A doula ela vai apoiar a escolha daquela mulher, né? Ela vai assistir independente da escolha que for. Lógico que baseada em muita informação. Se a mulher tem informação e faz escolha, é isso que a gente... É isso que a gente quer, né? Esse protagonismo. Eu estou escolhendo o meu caminho. E isso é maravilhoso, isso é ótimo. E ouvindo você falar, né, da equipe e tal, que é muito importante, né? Você tá alinhado, você entender os limites dessa equipe. E quando que entrou, né, a ideia, a questão de ter uma doula? Você sempre pensou em ter uma doula? Essa profissional sempre esteve no seu checklist para o parto? Como é que foi isso? Não, né? Não é à toa que eu cheguei no Fardo de Ternura com 36 semanas de gestação. Assim, ainda que eu tenha tido essa conversa com a Helena desde o início, a gente tenha alinhado algumas questões e tal, eu acho que essa construção, né, de como eu quero que seja o meu parto, né, o meu processo, meu trabalho de parto, não aconteceu naquele primeiro momento, assim, quando eu conversei com a Helena, sabe? Ali eu consegui
visualizar algumas coisas, algumas possibilidades, mas eu acho que nem eu sabia ainda como que ia ser. Ainda tinha muito medo, sabe? Ai, meu Deus, será que eu vou dar conta disso? Eu falava, Helena, mas e aí, Helena? Você acha que eu vou conseguir, Helena? Claro que vai, cara. E aí, assim, eu fui construindo isso mesmo, sabe? Eu fui pesquisando algumas coisas e aí comecei a acompanhar alguns Instagrams, né? Falando sobre parto humanizado, trabalho de parto, as reais indicações, né, de cesariana, aquela coisa toda, porque ainda que a gente seja profissional de saúde, ainda que eu trabalhe com isso, eu não sou obstetra, sabe? Eu não sei todas as indicações das coisas, eu sei receber o bebê e o que eu tenho que fazer lá com o bebê e tal. Óbvio que eu tenho um conhecimento maior do que a maior parte das outras mulheres, mas, assim, eu não sou obstetra para dizer exatamente como que tudo tem que ser feito, enfim, quais os procedimentos que devem ser adotados em determinadas situações. Então, assim, eu preferia, inclusive, que eu não precisasse pensar nisso, né? Por isso que a gente opta, a gente escolhe uma pessoa em que a gente confia. Então, assim, foi um processo mesmo, assim, conforme eu ia lendo, eu ia estudando, eu ia me lembrando de algumas situações que eu tinha vivenciado, né? Aquela coisa que eu falei, de ter as equipes de enfermagem, de ter as equipes médicas atuando de formas completamente diferentes. E às vezes eu ia lendo e eu ia lembrando, sabe, situações que eu tinha vivido. Eu falava, gente, dá certo, realmente dá certo. Eu vi dar certo. Então, assim, eu fui construindo isso. Mas ainda assim, no final da gestação, ainda tinha alguma coisa que parecia que, gente, tá faltando alguma coisa. E aí, assim, eu conversando com outras amigas pediatras, enfim, as conversas se iniciaram por outros motivos. E aí a gente acabou falando de, e aí, como é que você tá? Já tá com quantas semanas e tal? E aí vinha aquela pergunta, você vai ter uma doula? Aí eu, não sei, acho que não. Mas por que você tá falando isso? Aí, então, assim, especificamente essas duas pessoas com quem eu falei, né? Eu comentei com vocês, né? A Bianca e a Fernanda. Eu trabalhei com as duas já, né? Na residência e nessa outra maternidade que eu conheci a Helena. E as duas tiveram um processo de parto normal antes de mim. E nenhuma das duas teve doula, pelo menos nas suas primeiras gestações. E aí, na primeira conversa que eu tive, você vai ter doula? Aí eu falei, não, acho que não. Na verdade, assim, eu nem sabia exatamente o que fazia uma doula. Porque é isso, assim, apesar de eu trabalhar com isso, no SUS, a grande maioria das mulheres não tem acesso a doula. Então, eu não sabia nem o que fazia uma doula direito. Eu via algumas enfermeiras que também eram doulas fazendo uma coisa mista ali, um pouco enfermeira, um pouco doula. E eu não sabia exatamente qual era o papel da doula. Não, acho que não. Mas por quê? Olha, se eu fosse você, eu teria uma doula. Eu me arrependi tanto de não ter uma doula. Eu falei, tá, vou guardar essa informação. Aí, enfim, umas 2 semanas depois, conversando com a outra também por um outro motivo. Aí, como é que você tá? Não sei o quê. Mas você vai ter doula? Eu falei, gente, mas de novo essa pergunta. Por que doula? Porque eu acho que faltou uma doula para mim no meu primeiro parto. Assim, no segundo eu tive, mas no primeiro eu não tive, não. E eu acho que faltou. Mas assim, mas o quê? Mas por quê? Me explica isso. E aí eu fui conversando. Assim, gente, sou bem sincera. Eu falei isso para vocês no dia da reunião. Eu falei, olha, gente, por que eu vim aqui para cá? Porque me falaram que eu devia ter uma doula. E eu vim aqui ver né? Por que eu tenho que ter uma doula? E aí eu falo isso para as pessoas, é engraçado, mas assim, de fato, gente, faz total diferença. Pelo menos para mim, aquela coisa que eu falava assim, gente, eu ainda não tô 100% segura, sabe? Já tô com quase 36 semanas de gestação, mas ainda tinha uma coisinha lá dentro que falava, cara, alguma coisa que eu falava, gente, mas e se eu não conseguir, sabe? Como é que eu vou saber? E aí, e se? E assim, quando eu fui na primeira reunião do fardo, eu tava ainda muito reticente ainda sobre será que é isso? Será que não é? Então vou lá conhecer. E aí eu acho que as coisas se encaixaram. Eu falei assim, gente, era disso que eu precisava. Era de alguém dizer, assim, me ajudando nesse processo de não, claro que você vai conseguir. Claro que você consegue, sabe? Esse empoderamento que a gente falou no início, eu acho que era exatamente isso que faltava. E aí eu sentia que as coisas, assim, se encaixaram e eu respirei aliviada pela primeira vez dentro das 36 semanas de gestação.
Eu falei, não, acho que agora vai, sabe? Agora tá ok, agora tá tudo completo. E então hoje quando as pessoas perguntam para mim, eu falo, gente, claro que vocês têm que ter uma doula. Como não? E é isso, ó, consegui já, algumas pessoas já buscaram o fardo de ternura, outras tiveram acesso a outras, né, profissionais, então assim, eu acho que tá surtindo efeito. Eu falei outro dia com a Helena sobre isso, eu falei, Helena, eu virei aquela pessoa que, mas e aí, como é que vai ser seu parto? Mas você já tem uma doula? Mas e o que você espera? Aí ela olhou pra mim, eu sei, Karina, eu também fui essa pessoa. Virou a militante, né? Total, Doula. vestir a camisa. Nossa, E Karine. é muito, assim, quando eu olho pra trás, e eu acho até engraçado, sabe? Porque no início, eu ficava pensando assim, gente, o que aconteceu comigo nessa gestação, sabe? Porque eu era uma pessoa lá no início, e eu saía uma outra pessoa com outros conceitos, ainda que assim eu tivesse vivenciado muitas coisas e aquilo me incomodasse de alguma forma, eu não tinha os conceitos não eram tão estabelecidos assim, sabe? Não estava muito claro para mim o que me incomodava, como eu queria, eu não pensava muito como que eu queria que fosse. Eu sabia que eu queria um parto normal, agora como vai ser eu deixava assim, depois eu penso nisso porque eu não sei nem se eu vou conseguir. Era assim que eu pensava. Então, assim, quando eu tiver que pensar sobre isso, eu vou pensar e aí a gente vai ver como as coisas vão se construir. Foi exatamente assim que eu fiz, sabe? Então, foi um processo mesmo na gestação. E hoje eu olho e falo assim, gente, penso, né, dos meus colegas de trabalho, né, aquela pessoa lá da maternidade, eles devem olhar para mim e falar assim, gente, o que aconteceu com a Karine? E é engraçado, porque assim, hoje eu voltei a trabalhar em maternidade, não na mesma maternidade que eu trabalhava, mas eu encontro as pessoas, né? E é muito engraçado quando são pessoas que conheceram, né, que conhecem a equipe e falam assim, mas vem cá, me conta essa história aí. Porque eu fiquei sabendo do seu parto, e a fulana me contou, e aí foi assim, foi assado. Eu falei, pois é. E aí, assim, vamos conversar sobre isso. E aí começa, né, mas como que aconteceu? De onde surgiu essas ideias? Não sei o quê. E é engraçado de ver, sabe? Porque as pessoas se espantam ainda. E no início eu pensava nisso, falei, gente, as pessoas devem olhar para mim e achar o que aconteceu com a Karine. E hoje eu rio, porque eu vejo que é exatamente isso que elas pensam, sabe? Eu converso com elas e elas falam, realmente, muitas coisas mudaram. Mas eu acho que mudaram para melhor e eu falo isso, sabe? Então eu não tenho o menor problema em falar isso, assim, de maneira nenhuma. Sempre que eu posso, eu converso com as pessoas e falo, gente, vocês precisam pensar diferente, fora da caixa. Tem muita coisa diferente, sabe? Que a gente não vivencia na prática por essas questões de, não sempre foi assim, é assim, tem que ser assim. Mas por que tem que ser assim, sabe? A gente não é formado, né? A gente não aprende a pensar diferente. E aí, quando vem uma situação diferente, aquilo incomoda a gente, mas nem sempre a gente consegue entender o porquê que incomoda. Às vezes simplesmente porque a gente precisa, né? A gente é impelido a agir diferente, a pensar diferente, a pesquisar mais e a ver que existem coisas diferentes e que não necessariamente são piores do que aquilo que você faz, muitas das vezes são melhores. Então, assim, se incomoda. E eu acho que é isso, é um processo mesmo, e eu virei a militante. Nossa, Karine, eu fico muito emocionada ouvindo, né, o seu relato, né, essa construção. E é isso, né? Esse processo todo é muito transformador mesmo, né? Transforma muito, muito as pessoas. E eu lembro de uma fala sua na nossa consulta de pós-parto, né? Com o Bernardo bem pequenininho e você falando, não basta querer um parto normal, tem que querer muito. É por isso, sim, porque o sistema, ele foi construído de uma forma que se você não quiser muito, não vai acontecer. Então foi aquilo que eu falei, sabe, dessas amigas que eu tenho que falam, eu quero parto normal, mas assim, você quer muito ou você
se não for normal, tá tudo bem para você, porque faz diferença isso. E assim, eu acho que esse é o ponto, porque se a pessoa quer muito, tem que se mexer, porque se deixar as coisas acontecerem, não vai rolar. Porque trabalho, né? Sabe, eu tinha uma situação privilegiada porque eu conhecia as equipes, né? Eu conhecia as pessoas, então eu sabia em quem que eu podia confiar, sabe? Não, eu sei que essa pessoa, ela vai falar a verdade para mim. Eu sei que eu posso confiar. Se não der, ela vai dizer para mim, não tá. E se der, ela vai falar, vamos lá, sabe? Porque, infelizmente, eu sei que isso não acontece para a maioria das pessoas, sabe? N justificativas para não se ter o parto normal. E aí, assim, é muito ruim, assim, quando eu converso com as amigas, principalmente as pessoas mais próximas, e as pessoas falam assim para mim, ah, mas eu não consegui por causa disso. E eu fico pensando, o que eu vou dizer para a pessoa? Né? Ah, não, é mentira. Tudo isso aí que inventaram para você é mentira, te enganaram. E você podia ter tido, se você quisesse, de fato. Não tem como dizer isso para a pessoa, sabe? Porque, às vezes, a pessoa, ela se apegou tanto àquela informação que ela recebeu, né? Naquele momento de fragilidade, a pessoa em quem ela confiava falou isso para ela. E como é que eu vou desconstruir isso, sabe? Não tem esse direito. É muito complicado, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu fico, poxa, mas ela queria. Enfim. E aí a gente tenta, né? Então, da próxima vez, você pensa... É isso, isso, é tipo isso. E aí eu ia te perguntar justamente isso, que dica, né? Qual é a dica de ouro? Qual é aquela dica, assim, que você daria para quem está pensando, né, num parto normal respeitoso, né, para quem está trilhando esse caminho e quer fugir, né, dessas violências obstétricas, quer encontrar um caminho de respeito, né, tanto para o parto quanto para a recepção do bebê. Que dica você daria para essas pessoas que estão aqui, né, assistindo a gente e estão nessa busca, né, nesse caminho? Eu acho que, assim, se a pessoa for ter o parto, né, pelo SUS, eu acho que foi isso que você falou, né? Tem que procurar conhecer os protocolos das maternidades, porque a maioria, infelizmente, não está preparada para partos humanizados, ainda que a gente tenha, né, equipes de enfermagem obstétrica e tal, não são todas as mulheres que vão ser atendidas por essa equipe dentro do hospital, né? Então, assim, para a gente não ficar naquela loteria, né, no será que vai, será que não vai, para ser uma coisa mais certeira, o ideal é buscar uma maternidade que tenha esse protocolo mesmo de atendimento. Então, a gente sabe que todas as equipes têm pelo menos essa linha de atendimento. Óbvio que a gente não vai ter como garantir que tudo que a pessoa espera seja cumprido, né? Porque, enfim, a gente não conhece a equipe, né? Depende do plantão, depende da pessoa que está lá. Mas quando a gente fala de equipes particulares, eu acho que isso é muito mais fácil nesse sentido, assim, de você tem que buscar, tem que se informar. Eu acho que, primeiramente, é ver se possível, né, procurar conhecer outras mulheres que tiveram partos com essas equipes, né, como foi, se realmente foi do jeito que elas imaginavam, como que aconteceu, se foi cesárea, por que foi cesárea, o que aconteceu de fato. E eu acho que, assim, nem se contentar só com uma informação, não, sabe? Buscar o máximo possível e experimentar, assim, faz uma consulta com uma equipe, faz uma consulta com uma outra equipe que seja indicada. Eu acho que fardo de ternura e outras doulas, né, que tem esse acesso, né, mais frequente às equipes, podem também ajudar bastante nesse sentido. Então, já direcionando a mulher, né, em quem que você deve procurar, tem um leque de opções, quem que não deve procurar de jeito nenhum, que a gente sabe que no final das contas não vai ter parto normal. Eu acho que é nesse sentido, assim, buscar se informar ao máximo e saber, assim, o que você quer de fato. Porque o que eu vejo é isso, assim, às vezes as pessoas querem muito ter o parto normal, elas escolhem as equipes, às vezes por indicação de alguém, uma conhecida, alguém que teve, até conseguiu ter o parto normal, mas aí a pessoa, então tá, então já tá tudo resolvido, já sei, vai ser essa pessoa, e aí a pessoa não tá munida de informações, e aí chega lá na hora, qualquer informação, você fala,
né, no trabalho de parto, já com dor, enfim, você não consegue pensar racionalmente, né, nas coisas. Então, o ideal é que as ideias as decisões já sejam tomadas previamente, né? Então, assim, pensar se acontecer essa situação, o que eu vou fazer, sabe? O que eu vou simplesmente aceitar, eu vou querer questionar, eu vou conversar com a obstetra, ela vai me dar essa abertura, ela não vai me dar essa abertura. Então, acho que isso é bem importante, assim, você conhecer mesmo a equipe com quem você vai, né, ter o seu processo, né, o seu momento. Eu acho que é isso. E sempre que possível, se munir do máximo de informações e sempre que possível, entrar em contato com outras mulheres que tiveram experiências com aquelas equipes para ver realmente como foi aquilo mesmo que elas esperavam, se alguma coisa desandou no meio do caminho, por quê, né? Porque é isso, assim, às vezes não vai rolar o parto normal mesmo e por N motivos, mas nem todas as mulheres não vão ter o seu desfecho, né, no parto vaginal. Algumas situações vai ser necessária realmente a cesariana e assim, ok, sabe? Tá tudo bem, a cesariana tá aí para isso, né? Para isso que ela foi criada. Quando ela é bem aplicada, nossa, é uma maravilha, né? A gente vê os bebês aí que podiam ter um desfecho desfavorável, né? Se a gente insistisse num parto por via vaginal e a cesariana reverte essa situação, a gente consegue, né? Trazer o bebê bem, né? Saudável, né? Sem nenhuma complicação. Então, eu acho super válido também. A questão é essa, né? Ninguém tá crucificando a cesariana, né? A gente só tem que ver exatamente quando ela é indicada, né? E proceder das formas, dos protocolos, né, reais que existem de obstetrícia, né? Os estudos que foram feitos em relação a esse desfecho. Acho que é isso. Acho que eu não tenho nem mais o que complementar, você falou tudo, né? Informação, essas escolhas estarem bem redigidas no plano de parto, né? E uma doula para te assessorar nessa construção desse plano de parto. Acho que é uma boa dica, é um bom caminho. Queria te agradecer muito, adorei o nosso papo, adorei a nossa conversa. Ai, morrendo de saudade. Beijo, vai fazer 1 ano! Nossa, passa muito rápido. Muito. Muito obrigada por você estar aqui eu que agradeço com a gente. Obrigada pelo convite. E espero que a gente em breve. Ai, tomara, eu também. A gente não aguenta mais. Fardo de ternura são abraços quentinhos e a gente não é a hora de voltar a abraçar vocês. Queria falar, né, que a gente, para quem, né, quiser acompanhar a nossa agenda, a gente ainda tem eventos esse mês, curso, rodas de acolhimento, se quiser conhecer, né, o que faz uma doula. Nossas rodas de acolhimento são semanais e gratuitas para quem quiser ir saber do que se trata, né? Quem é essa profissional na assistência ao parto, né? Saber o que a gente faz. Só acompanhar lá nas redes sociais que a gente coloca a nossa agenda, tá tudo lá. E esse mês de dezembro ainda tem bastante atividade. Tá bom? Um beijo, muito obrigada. Um beijo, obrigada, Renata. Beijo, menina. Foi um prazer.